Olá pessoal e bem-vindos de volta ao meu canal. Se vocês são novos por aqui, olá, meu nome é Mari e hoje nós estamos aqui para o 9º episódio da série mostrando o meu caderno do 7º período da Engenharia Mecânica. Então vamos lá começar! Bom, da última vez que eu falei com vocês, eu tinha mostrado que eu estava com 3 cadernos, porque não tinha sido suficiente, mas na verdade eu reorganizei e acabou ficando só 2 mesmo. Só que, olha, temos uma visita especial aqui, que é o Josué, o gato. Mas enfim, eu acabei ficando com o caderno inteligente arco-íris com os discos médios e também com o caderno inteligente pop com os discos grandes. Então esses aqui são os discos brancos e esses são os discos coloridos. Aí eu vou mostrar agora para vocês o que aconteceu nessa 9ª semana. Como de hábito, eu vou tirar aqui o nosso calendário. Então a 9ª semana vai do dia 17 até o dia 21 de maio. E foi nessa semana que eu tive minha segunda prova de elementos de máquina. Então eu tinha ido muito mal na primeira prova, eu tirei 3,5 e eu estudei muito para a segunda prova porque eu precisava recuperar a minha nota. Então já saiu o resultado dessa prova, eu acabei tirando 10, eu realmente estudei bastante e acabou valendo a pena, né? Como vocês podem ver, eu consegui recuperar bastante minha nota. E aí, agora eu vou mostrar para vocês, começando aqui por esse caderno, o que eu fiz nessa semana. Então, do dia 17 de maio, vamos vir para cá. Eu tive aula na terça-feira de usinagem, que é essa primeira matéria que eu vou mostrar para vocês, e eu vi potência de corte. Então, essa foi a última parte da matéria que eu anotei, se eu não me engano. Foi a última parte da matéria. Isso aqui foi um trabalho que a gente teve que fazer, mas não foi parte das aulas. E essa parte aqui foi sobre furação. Então a gente tá quase no final assim do semestre, falta uma semana para acabar. Eu acabei perdendo um pouco o timing, né, de fazer esses vídeos, porque eu estava muito ocupada estudando para as últimas provas. Então esse vídeo da 9ª semana, na verdade, está sendo gravado na última semana de aula. Hoje é sábado, na verdade, então a última semana de aula vai ser essa semana que vem. E essa foi a última coisa que eu anotei porque, como eu disse, eu estava estudando para as minhas provas, então eu deixei um pouco de lado o caderno de usinagem para focar nas provas mais importantes, que eram de transferência de calor e também de elementos de máquina. Agora para a parte de elementos de transmissão de calor, do dia 17, foi essa parte aqui. Então, da 9ª semana, eu comecei escrevendo aqui, e isso foi uma continuação de convecção forçada interna que a gente estava vendo na semana anterior. E a gente anotou meia página, aí aqui tem mais uma página e mais meia página. Então foram mais ou menos 2 páginas. E na próxima aula, que foi do dia 19, ainda dessa semana, foi mais ou menos a mesma coisa também. Ele fez um exemplo que ajudou bastante, porque, como eu disse para vocês anteriormente, exemplos sempre ajudam muito. É muito mais fácil de entender a matéria com exemplos, então quando o professor inclui algum tipo de exemplo na aula, ajuda bastante. E foi sobre essa parte aí de convecção forçada. Essa foi a penúltima parte da matéria, faltou mais uma última parte que foi radiação, que foi dada nas semanas seguintes. Aí para máquinas térmicas, vamos lá para o dia 17 também. Não se incomodem com o Josué, ele está participando aqui do vídeo, tá bom? Josué, não é para puxar. Aqui, eu tive aula no dia 18 e foi a continuação da parte que a gente começou de turbinas a vapor. E a gente começou o ciclo de Rankine na semana anterior. E nessa 9ª semana a gente viu todo o ciclo de Rankine e a gente também começou uma nova matéria que tá aqui nessa página, vou mostrar para vocês, que foi ciclo de Rankine com reaquecimento. Então o primeiro que a gente viu foi o normal, o segundo que a gente viu, eu acho que eu errei a numeração aqui. Teoricamente esse foi o segundo que a gente viu, ou então o meu caderno está organizado de maneira incorreta, mas enfim. Foi ciclo de Rankine com reaquecimento e o normal também. E a gente também fez um exercício em aula para se preparar para o exercício que realmente ia valer nota. E aí nesse caderno, como eu disse para vocês, eu consegui condensar grande parte das matérias em um só caderno, né? Em 2 cadernos, na verdade, que é o arco-íris e nesse aqui que é o pop. Então eu coloquei as outras divisórias que estavam no outro caderno que eu estava usando aqui. Então metodologia da pesquisa ficou para cá.
Olha só, e o que a gente viu nessa 9ª semana foi cronograma e bibliografia. Gente, olha isso. Dá licença. Cronograma e bibliografia. E para essa semana a gente teve um trabalho que foi escrever o cronograma do nosso projeto, que metodologia de pesquisa é basicamente só uma aula para a gente entender como se faz uma pesquisa acadêmica, né? Que é para o nosso TCC. E aí, então, foi isso que a gente viu. O trabalho foi bem simples, foi só montar um cronograma. E foi isso, né? Não teve muito mais coisa. Por último, fontes alternativas de energia. Eu não costumo anotar muita coisa, ó, dá pra ver que eu coloco os títulos e aí no final acabo não anotando, mas nesse dia o que a gente viu em fontes foi energia oceânica. Então isso é um tema que pode ser bastante interessante para o trabalho que a gente vai fazer, de fontes alternativas, que é sobre uma barca. Então esse tipo de fonte de energia pode ser muito interessante para o nosso projeto. Eu vou revisar essa aula porque eu assisti, mas eu não assisti com tanta atenção, então vou revisar só para ter certeza que é uma possibilidade usar isso para o trabalho. E aí eu acabei não anotando nada, eu estou usando as folhas pautadas linhas brancas aqui, e isso aqui foi o que a gente viu no nosso trabalho. Agora eu vou passar para o próximo caderno. Esse caderno aqui é exclusivamente de elementos de máquina, ele tá muito cheio, como vocês podem ver, e só tem uma matéria. Então tem algumas matérias da engenharia que tem muitas coisas, né? E essa aqui é uma delas. E aí, para nossa 9ª semana, o que a gente viu em elementos de máquina foi basicamente a prova e também a matéria de uniões rosqueadas, que eu vou mostrar aqui para vocês o que eu anotei. Tá aqui, ó. Como eu tinha comentado com vocês nos últimos vídeos, eu acabei parando um pouco de anotar tudo no meu caderno, porque eu tinha ido mal na primeira prova, eu tinha anotado tudo para a primeira prova e não tinha me ajudado, então não fazia muito sentido eu dedicar tanto tempo assim para passar tudo para o caderno. Então o que eu fiz foi basicamente pegar as partes mais importantes, escrever aqui, que foi só uma página, e também as equações e os desenhos que realmente eram importantes e eu não queria desenhar aqui numa outra folha, eu desenhei aqui nessa folha A5 do Caderno Inteligente, que é uma folha branca. Então ela é bem mais simples, bem mais barata do que essa folha aqui, que é quadriculada linhas brancas. E além disso, eu também escrevi o exemplo que ele dá na aula, ele sempre dá um exemplo sobre esse tema, então sobre uniões rosqueadas ele fez um exemplo de junta parafusada, que ele explicou o passo a passo de como projetar e esse tipo de coisa. Então deixei aqui anotado, essa matéria aqui já é da terceira prova, então nessa semana eu já estava começando a me preparar para as próximas provas. E essa 9ª semana, vou mostrar aqui para vocês de novo, ela foi a minha semana de descanso, digamos assim. A 9ª e a 10ª também, porque eu não tinha nenhuma prova e eu também não tinha que entregar nenhum projeto muito grande. Então foram semanas para eu me recuperar e também para colocar as coisas em dia, e foi exatamente isso que eu fiz. Depois eu vou mostrar mais à frente para vocês, nos próximos episódios, como é que eu me preparei para essa terceira prova e como é que eu fui. Até agora eu não recebi a nota, tá? Porque eu fiz a prova na semana passada, então claro que eu não recebi a nota, mas quando eu receber eu vou falar para vocês, inclusive falar para vocês as minhas notas lá no Instagram também. E no final do período eu vou fazer um vídeo sobre o período inteiro, tá? Falando o que eu achei, o que foi bom, o que foi ruim, e também os meus resultados, para vocês terem uma ideia de como é que é a engenharia mecânica, né, lá na UFRJ. Enfim, gente, para esse vídeo foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da presença especial do Josué, que é o gato, que está passando aqui de novo. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no meu canal. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.
We dancing.